Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Conquistar, né? Nosso episódio 5, dica para você, aqui comigo, professor Alexandre dos Santos, a dica de matemática, sou professor de matemática do CMEAN, Centro de Mídia e Educação do Amazonas. Muito bem, então... Lembrando, não vamos esquecer de nos seguir, né, nas nossas redes sociais do CMEAN, @Centro de Mídias _AM e o hashtag Projeto Conquistar Seducan, tá bom? Muito bem, vamos verificar o que teremos no nosso episódio. O episódio 5, dica de matemática, triângulo amoroso, com a matemática, você, a matemática e o triângulo. Olha o detalhamento aí aparecendo. Ternos pitagóricos, conceito, identificação e utilização. Já ouviram falar dos ternos pitagóricos? Pois irão verificar agora. Para isso, eu vou chamar um exemplo do dia a dia. Vamos lá. Vamos então para o nosso exemplo do dia a dia. O portão de entrada da casa do professor Alexandre tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Ele quer colocar uma trave de madeira para dar firmeza ao portão. Ela se estende do ponto A até o ponto C, como na figura ao lado aí, ó. Sabendo que o portão é retangular e sem precisar medir a diagonal, ele foi até a madeireira e comprou a trave com a medida certa. Vejam só, né? Nossa medida certa aqui, ó. Como que eu, falando de mim mesmo aqui, ó, professor Alexandre, como que ele chegou nesse resultado? Vamos verificar isso no nosso primeiro conteúdo. Usando meus conhecimentos de matemática, eu comprei a trave na medida certa lá na madeireira. Então vamos conferir o conteúdo. Olha só, sabendo que A, B e C forem, respectivamente, as medidas dos catetos e da hipotenusa de um triângulo retângulo, então é válido o teorema de Pitágoras. Tá? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Né? Estamos falando aqui que a medida, né? O lado A, ele é quem? A hipotenusa. Né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Dos dois outros lados. Triângulos retângulos são chamados de triângulos pitagóricos, tá? Aí lá, Pitágoras, lembraram dele, né? O teorema de Pitágoras. E aí nós temos os triângulos pitagóricos, quando as medidas de seus lados são números inteiros, tá? Como estamos falando de medidas, né? Aqui não tem números negativos, podemos dizer, né, que esses números inteiros pertencem aos números naturais. Lembrando que o conjunto dos números naturais, né, eles estão dentro dos números inteiros, do conjunto dos números inteiros. Pois bem, vamos dar exemplos aqui, ó. Por exemplo, podemos tomar os triângulos com as seguintes medidas, tá? 3, 4 e 5, pois 3 ao quadrado, quanto que dá 3 ao quadrado, né? 3 vezes 3 é 9, 4 ao quadrado é 16. Ok? A soma, então, desses aqui vai dar igual a 5 ao quadrado, que é 25. 9 mais 16 igual a 25. Ok? Temos outros aqui, ó. Trouxe alguns, né? 6, 8 e 10. 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. 36 mais 64 dá 100, que é igual a 10 ao quadrado. Tá? Então, são medidas de triângulos, tá? Retângulos, que nós temos aqui. 9, 12, 15. Um outro triângulo retângulo pitagórico, né? Temos aí números inteiros, números naturais, tá? Formando aqui a medida dos lados desse triângulo retângulo. Vamos verificar, né? Gente, é bem básico, ó. O 15, ele é maior do que 9 e 12, né?
Então, ele é quem? Ele vai ser a hipotenusa. Então, quando você vai pegar os outros dois lados que são menores, eles são os catetos. Então, você vai somar, né, o quadrado dos catetos e ele vai ter que dar igual ao quadrado do lado maior, que é chamado de hipotenusa. Simples assim. Tá? Então, 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado. 5, 12, 13. Né? Aí nós temos aqui 5 ao quadrado, 25, 12 ao quadrado, 144, né? Vai dar 169, que é igual a 13 ao quadrado. Ok? Aqui temos alguns exemplos, né, de triângulos retângulos, né, chamados aí de pitagóricos, porque são números inteiros. Tal trio de números também podem ser denominados como ternos pitagóricos, tá? O terno pitagórico primitivo 3, 4, 5. O clássico terno pitagórico 3, 4 e 5 tem um quê de especial? Ele é um terno pitagórico primitivo, pois a partir dele podemos gerar ternos pitagóricos derivados simplesmente multiplicando os seus ternos pela sequência dos números naturais. O que é isso? Vamos verificar aqui, ó. Exemplo 1. 3 vezes 2 é 6. 4 vezes 2 é 8. 5 vezes 2 é 10. Tá? Então, nós temos um triângulo retângulo, onde nós temos aqui 3, 4 e 5, né? 90 graus. Temos um outro triângulo aqui, ó, onde os seus lados, ó, 4 vezes 2 é 8, 3 vezes 2 é 6, 5 vezes 2 é 10. Aí nós temos um outro triângulo retângulo, né? Que veio aqui do triângulo 3, 4, 5, né? Foi multiplicado por 2 à medida dos seus lados correspondentes, tá? A hipotenusa e os seus catetos. Então, ele também vai ser um triângulo retângulo. Então, quando você vê um triângulo retângulo, e você tem 6 e 8, né? Você já vai saber que é o número 10 aqui na hipotenusa, tá? Então, saber, né, dessas informações é muito importante. Você vai conseguir resolver situações bem mais rápido, tá? Mentalmente, cálculo mental. Outro exemplo, ó, nós temos aqui o triângulo 3, 4, 5. E agora nós iremos multiplicar todos os seus lados, né, a hipotenusa e seus dois catetos, por 3. 3 vezes 3 é igual a 9, 4 vezes 3 é igual a 12 e 5 vezes 3 é igual a 15. E aí nós teremos um outro triângulo retângulo também, tá? 15 na hipotenusa, 12 e 9. Opa! Deixa eu arrumar esse 9. Tá? Derivado do nosso primitivo aqui, nesse terno pitagórico. 3, 4, 5. Ok? Também podemos fazer vezes 4. A mesma coisa. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 4, 20. Tá? Muito bem. E agora, né? Então, vimos aí o nosso conteúdo, revisamos ele. Vamos para a nossa dica. E a nossa dica é, acompanhe comigo, ó. A nossa dica 1, né, sobre o nosso conteúdo, é importante conhecermos alguns triângulos pitagóricos, tá? Olha só, e a gente volta lá, né, para aquele exemplo do dia a dia, onde eu comprei, né, uma peça lá para o meu portão e eu já sabia a medida dela. Por quê, professor? O professor Alexandre, sabendo que seu portão é retangular, né, retangular, né? E a diagonal é a hipotenusa de um dos triângulos retângulos, diagonal, né? Os catetos medem 3 e 4.
a hipotenusa mede 5. Então, eu fui na madeireira e já sabia que, como nós temos aqui um triângulo retângulo, tem uma medida de 3, outra de 4, a hipotenusa, que é o maior lado, será 5. E eu comprei na medida certa, né? Primeiro foi o exemplo do dia a dia, temos mais. Vamos para o segundo exemplo do dia a dia agora. Vamos para mais um exemplo do dia a dia, acompanhe comigo. Jonathan é um mestre de obras e precisa fazer o esquadro da casa que está construindo. Ele mede no canto onde será o encontro das paredes da casa com uma trena, um dos lados 60 centímetros, do outro 80 centímetros, e confere se o encontro dos pontos, diagonal, mede 1 metro, né, que são 100 centímetros. Assim ele sabe que a casa está esquadrejada. Muito bem. Como que ele soube, né, que a casa está esquadrejada? Porque ele teve aulas com o professor Alexandre. Vamos então para o nosso conteúdo explicando isso. O nosso conteúdo 2 diz o seguinte: muito conhecido na geometria, o triângulo 3, 4, 5 foi estudado por Pitágoras, né? 500 anos antes do nascimento de Cristo. Viram há quanto tempo que foi visto isso, né? Que Pitágoras estudou. E aí hoje em dia é muito usado ainda, né? E não tem desculpa, né? Se Pitágoras há 500 anos antes de Cristo, ele já inventou isso aqui para nos ajudar. E aí então você tem que lembrar, né, do Teorema de Pitágoras e do triângulo 3, 4, 5, ok? O que o filósofo grego constatou foi que toda vez que um triângulo tiver o maior dos lados, né, com proporção 5, e os outros dois com proporções 3 e 4, o ângulo formado entre os lados menores, né, que são os catetos, lembram disso? Será de 90 graus, tá? Bacana, né? Tem uma medida de 3, eu tenho uma medida de 4. A minha maior medida é 5, tá? Nesses catetos aqui, nesses lados desse triângulo, né? Verificou que aqui vai ter um ângulo de 90 graus. E aí, o que que acontece? Esse triângulo é um triângulo retângulo, tá? O triângulo 3, 4, 5. Por isso que ele é chamado de triângulo, né? É primitivo, um terno pitagórico, né? 3, 4, 5. Ok? Estamos estudando, então, conteúdos de 500 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Sendo assim, se um esquadro com tais medidas se encaixa perfeitamente nos cantos do gabarito, significa que as paredes serão perpendiculares, garantindo uma angulação correta para a obra. Tá? É o que as pessoas, né, da área aí, né, da construção civil chamam de bater o esquadro. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas nessa área ela é muito conhecida. Bater o esquadro, se está esquadrejado, né? Na ausência de um serviço de topografia na obra, pode-se construir um esquadro para fazer a verificação do gabarito, tá? E aí, como será, né, que eles fazem esse esquadro lá na obra? Ou como eles conferem, né? Como que ele vai bater o esquadro? Como que ele confere se está esquadrejado e ele não tem um esquadro? Você sabe como que funciona? Nós acabamos de verificar, né? Aqui, ó, venha comigo, ó, o triângulo 3, 4, 5. Será que ajuda essa informação, esse conhecimento desse conteúdo? E aí, o que você acha? Para ajudá-lo, né? O que eu vou fazer? Eu vou chamar um vídeo mostrando como que eu verifiquei um esquadro, se estava esquadrejado. Uma das salas aqui do CMEAN
aqui no estúdio mesmo. Vamos acompanhar. Estamos estudando o Teorema de Pitágoras. E aí você me pergunta, onde usarei isso na minha vida, professor? Pois bem, eu estou aqui em um dos estúdios do CMEAN para verificar a utilização do Teorema de Pitágoras. Na construção civil ele é muito utilizado. Como? Um dos exemplos é conferir o esquadrejamento de um determinado canto. E nesse caso aqui nós vamos verificar se esse canto está esquadrejado. Isto é, possui um ângulo de 90 graus. Vamos lá? Primeiro, vamos medir aqui um dos lados, 60 centímetros. Vamos lá, ó. Chegamos aqui com 60 centímetros e vamos riscar. Bom, o outro lado, 80 centímetros. Acompanhe comigo. E agora, nesse momento, de um pontinho ao outro, tem que dar 100 centímetros, 1 metro. E aí sim nós teremos um ângulo de 90 graus naquele canto. A gente coloca num ponto e vai até o outro ponto. E aí nós podemos verificar aqui, ó, 100 centímetros, 1 metro. Esse canto está esquadrejado, possui um ângulo de 90 graus. Muito bem, e agora vamos para a nossa aula. Obrigado, professor. Muito bem, vimos aí, né, como é utilizado. Mas, professor, o triângulo ali estava 60, 80 e 100, né? 100 centímetros, que é 1 metro. Então, já foi propositalmente colocado para 1 metro, né? Uma medida aí melhor de ser utilizada, tá? 1 metro. Mas ele é, né, primitivo do 345. Foi multiplicado todos os seus lados por 20, né? 5 vezes 20 dá 100. 100 centímetros. 3, né, vezes 20 dá 60, 4 vezes 20, 80. 60, 80, 1 metro, 100 centímetros. Para isso, então, vamos para a nossa dica. A nossa dica 2. Ao medir 60 centímetros de um lado e 80 centímetros de outro e a diagonal, o encontro dos pontos der 100 centímetros, né? Lembrando que 100 centímetros é igual a 1 metro. Então, temos um triângulo retângulo. E com isso, né, o que acontece? Nós temos certeza que teremos ali um ângulo reto, tá? Olha só aqui, ó. Deixa eu botar de... Aqui, ó. Olha esse símbolo, né? Eu tenho certeza que aqui, então, tem um ângulo reto. Um ângulo de 90 graus, que é o que se deseja quando vai esquadrejar, né? Então, 90 graus. Como eu falei, mas professor, o triângulo, né, que nós vimos aqui, o primitivo, é 3, 4, 5. E aí nós temos um triângulo com essas medidas, sabemos que é um triângulo retângulo, que ele possui um ângulo de 90 graus. Mas aqui, professor, está 60, 80 e 100. Né? Ele é o que aconteceu aqui do triângulo 3, 4, 5, né? Se nós multiplicarmos por 20 todos os seus lados, né? Quanto que dará? Nós temos aqui o triângulo, né? 3, 4, 5, 3 vezes 20 dá 60, 4 vezes 20 dá 80 e 5 vezes 20 100 centímetros, que é igual a 1 metro. Tá? Muito bem. E aí, tivemos a nossa segunda dica. Vamos para mais um exemplo do dia a dia agora. Então, vamos aí para o nosso terceiro exemplo do dia a dia. Olha só. Vamos supor que pretendemos colocar uma escada junto a um prédio com 12 metros de altura, tendo em conta que a escada vai ficar 5 metros afastada do prédio. Qual deverá ser o comprimento da escada, de modo que esta consiga alcançar o topo do prédio? Para facilitar, eu trouxe aí uma imagem, né? Olha aí, ó. Coloquei até o X ali na escada, uma medida X, né?
que é que queremos encontrar, né? A medida da escada. Temos aí o afastamento da escada, 5 metros do prédio, e a altura do prédio de 12 metros, né? Temos aí também até alguém ali passeando com o seu cachorrinho. Muito bem. E agora, com esse exemplo aqui, ó, do dia a dia, né? Nós temos que lembrar que tipo de conteúdo está sendo envolvido aí. Então, vamos para o nosso conteúdo. E aí temos o nosso conteúdo 3. Diz o seguinte: reparem que a escada, em conjunto à parede do prédio e o chão, formam um triângulo retângulo. Vocês repararam nisso? Assim sendo, podemos utilizar o teorema de Pitágoras para calcular o comprimento da escada. O comprimento da escada é a hipotenusa. O chão é um dos catetos. E a parede do prédio é o outro cateto. Vamos verificar isso de novo aqui comigo, ó. Conseguiram identificar, gente? Mas, professor, como que eu sei, né, que tem um triângulo retângulo ali? Bem, nós vamos aqui considerar, né, que a parede do prédio, né, é para estar o quê? É para estar a 90 graus do solo, né? Ok? Sendo assim, vai estar formando com o solo aqui, ó, um ângulo de 90 graus, tá? E aí agora conseguimos visualizar melhor, né? Ó, os catetos. E a medida x é quem? A medida x é o maior lado desse triângulo? Como que você sabe? Ah, porque o professor Alexandre disse que o lado oposto ao ângulo reto, né, o que fica à frente, é o maior lado do triângulo retângulo. Os lados aqui que eu pintei de vermelho, né, que referem-se aqui, ó, à altura do prédio, e a parte aqui dos 5 metros que a escada está afastada da parede, né, elas formam, né, esses lados aqui formam o ângulo reto, entre si um ângulo de 90 graus. Eles são os catetos, né? Identificou isso no problema, tá? O que que acontece? Identificou o triângulo retângulo, você vai pensar em resolver a situação utilizando o teorema de Pitágoras, tá? Então, o que que você tem de medida ali, né? O que que esse, ó, 12 metros, né? Que está aqui, ó. O outro 5 metros são a medida dos catetos, tá? E qual será a medida da escada? Quanto que tem que ter, né, de comprimento uma escada para ir lá no topo, tá? Quanto que tem que ter? Professor. Então vamos voltar para cá, ó. Então o comprimento da escada é a hipotenusa. O chão é um dos catetos e a parede do prédio é o outro cateto. Conseguimos verificar isso agora, né? Os cálculos para encontrar o comprimento da escada seriam feitos da seguinte forma, e eu trouxe aqui para verificarmos, né? Olha só, iremos utilizar o teorema de Pitágoras, que ele diz o seguinte: a hipotenusa que nós estamos falando aqui, A, né, elevada ao quadrado, é o maior lado do triângulo retângulo, ela vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, né, os outros dois lados. Nós acabamos de verificar aqui, ó, que os outros dois lados possuem medidas 5 e 12, tá? São os catetos. 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado, 144, tá? Reparem que aqui ainda temos o x ao quadrado. Vamos somar, né? Ó, estamos resolvendo tudo de um lado da igualdade, né? Nós temos aí o segundo membro.
169. 125 mais 144, 169. Agora, reparem que sumiu aqui o quadrado, né? Não é mais x elevado ao quadrado. Por quê? Aqui nós vamos passar para o outro lado fazendo o inverso da operação. O inverso da potenciação é a radiciação. Então, raiz quadrada de 169. Ok? A raiz quadrada de 169 é 13. Muito bem. Chegamos ao resultado e agora nós podemos dizer que a medida da escada, vou até botar de verde aqui, ó, 13, e nós estamos falando de, né, metros. Utilizando, né, o teorema de Pitágoras. E agora, né, eu vou dar uma dica para vocês sobre esse conteúdo. Vamos lá, ó. Dica 3. Essa situação, gente, é facilmente resolvida com o conhecimento dos ternos pitagóricos. Vamos ver se vocês concordam. Pois, sabendo que tendo um triângulo retângulo de catetos 5 e 12, e precisando encontrar a medida da hipotenusa, né? Temos aí, ó, o que já tínhamos visto, ó, que 5, 12 e 13 são medidas, né, de um terno pitagórico, tá? O que é o terno pitagórico mesmo, professor Alexandre? Terno pitagórico, né? Ele é referente às medidas do lado de um triângulo retângulo, em que todas essas medidas, tá, são números inteiros, né? Como temos medidas aqui que não teremos medidas negativas, podemos dizer que esses números inteiros são números naturais, tá? O 5, o 12 e o 13. Então, ele é um terno pitagórico, tá? Vejam que nós temos aqui, ó, 5, 12, o 13 é a medida maior, né? Então, já refere-se aí, tem que ser a hipotenusa, né? Então, esse 13 ao quadrado tem que ser igual, né, à medida dos dois outros lados, que são os catetos, né? A soma desses catetos ao quadrado, tá? 5 ao quadrado e 12 ao quadrado, né? Nós já vimos aqui que 5 ao quadrado dá 25, mais 12 ao quadrado, 44, 169, né? Igual a 13 ao quadrado, 169. Ok? Muito bem, dica dada, né? Nós temos, então, a dica do professor Alexandre. E agora nós vamos para nossas considerações finais. Espero que você tenha gostado. Mais um episódio com as nossas dicas, né? Mas antes eu vou para a minha selfie aqui com vocês. Muito bem! E não esqueça, olha só, nos siga, tá? Nas nossas redes sociais aqui do CMEAN, @Centro de Mídias, _AM e hashtag Projeto Conquistar Seducan. Muito bem, então até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.